Maria. Missa da Ceia do Senhor, a Eucaristia, Páscoa da Igreja. Iniciamos na celebração da noite de Quinta-feira Santa, o Tríduo Pascal. Façamos memória da última ceia de Jesus Cristo com seus discípulos. Naquela noite, o Mestre e Senhor quis sentar-se e cear-se com eles, oferecendo o seu corpo e o seu sangue, sob as espécies do pão e vinho, como memorial do seu sacrifício na cruz, por amor e para a salvação da humanidade. Jesus também quis lavar os pés de seus discípulos como gesto de caridade, de serviço e de humildade. Recordemo-nos de que devemos também imitá-lo na doação, no amor e na entrega. Eis a Páscoa do Senhor. Hoje também apresentaremos os óleos santos, abençoados hoje em Oliveira, óleo dos catecúmenos, óleo do crisma e óleo de unção aos enfermos. Com muita alegria e em pé, vamos receber o presidente da celebração com seus auxiliares cantando. Nos
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz os sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, irmãos e irmãs, a esta Eucaristia da Ceia do Senhor, em que fazemos memória, a partir de hoje até o próximo sábado, da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Celebração esta que marca o início do Tríduo Pascal e justamente constitui o centro na vivência de nossa fé. As três maiores celebrações vivenciaremos ao longo destes dias, sendo a maior delas a do Sábado Santo na Vigília Pascal, quando recordamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E movidos por este amor de Deus que se manifestou ao longo da história e teve o seu ponto ápice na entrega do seu Filho, que amou-nos até o fim, aqui estamos reunidos no desejo de com Ele fazermos parte do reino de Deus. Este reino de justiça, de amor, bondade, este reino que é do serviço. Irmãos, o Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama, irmãos e irmãs, a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e com confiança invoquemos a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, somos convidados a com alegria entoar o nosso hino de louvor, quando pela última vez até o Sábado Santo ouviremos o tocar dos sinos que recordam sempre a alegria e a presença de Deus em nossa vida. Por isso, com alegria, elevemos a Deus o nosso hino de louvor, cantando. Amém.
Oremos. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual vosso Filho unigênito, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Numerosa para comer de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até ao dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor.
cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. E poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas, ó Senhor, na presença de seu povo reunido. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estarei proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que eu estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me... Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa senão lavar os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, tenham a bondade de se assentar. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos e irmãs, aqui estamos reunidos nesta noite para fazermos a memória do amor do Senhor que nos amou até o fim. E justamente, meus irmãos e irmãs, fazer memória do Senhor é justamente olhar para trás e recordar a história de um Deus que, sendo amor, nunca se descuidou do seu povo, mas se fez sempre muito próximo. E justamente quando olhamos para a história da salvação,
percebemos de fato este Deus que nunca se cansou de amar o seu povo. Um povo muitas vezes de cabeça dura, insensível, infiel, mas Deus jamais o desamparou. Seja diante de suas infidelidades, seja diante da sua murmuração, da sua reclamação ou desconfiança, Deus sempre se fez próximo na vida de seu povo. E justamente, irmãos e irmãs, o grande sinal e primeiro sinal concreto deste amor é a libertação do povo do Egito. Este povo que ali vivia num clima de escravidão. Deus ouviu o clamor do seu povo e veio até ele. Através de Moisés, manifestou o seu poder. Está para além do poder dos deuses cultuados pelos egípcios. E justamente ao manifestar o seu poder, liberta este povo da escravidão. Mas sabemos, irmãos e irmãs, que viver fora da escravidão, ou se libertar da escravidão, não é tão simples, não é tão fácil. É uma grande passagem. A passagem da escravidão para a liberdade verdadeira exige de nós purificação, exige conversão, exige de fato mudança da nossa vida. Por isso sim, momentos antes desta libertação, Deus através de Moisés pede ao seu povo que celebre uma grande ceia. Uma ceia que é marcada pela abundância, pela partilha, pela solidariedade, mas também justamente para ter consciência desta passagem. E é interessante percebermos que um dos sinais que Deus pede a Moisés para que o seu povo faça é que ele marque os umbrais, os portais das suas casas com o sangue do cordeiro imolado. Toda porta que tivesse este sinal de sangue, ali o primogênito não teria a sua vida tirada. Diferentemente dos egípcios, que como grande última praga foi a morte de todos os primogênitos. E justamente este povo então sai do Egito para viver uma vida livre. E sabemos o quanto foi difícil a este povo trilhar o caminho pelo deserto, onde duvidou, murmurou, reclamou, criou outros deuses, não foi fiel a Deus. E mesmo diante destas realidades, irmãos e irmãs, vemos um Deus fiel. Se esta ceia foi celebrada na saída do Egito, ela só volta a ser celebrada quando entram verdadeiramente na terra prometida. E não podemos nos esquecer, irmãos e irmãs, que nesta grande imagem do povo que caminha da escravidão para a liberdade na terra prometida, também nós somos o povo de Deus que caminha pelo deserto. E justamente no deserto da vida, meus irmãos e irmãs, somos continuamente tentados a não acreditar em Deus, tentados a cultuar outros deuses, tentados à murmuração, à reclamação, a não reconhecer as maravilhas que Deus realiza em nossa vida. Mas, diante deste peregrinar pelo deserto da vida, Deus vai nos trabalhando, Deus vai nos moldando. E por isso deixa a Moisés, ao seu povo, através de Moisés, as tábuas da lei, os mandamentos. Mandamentos que se resumem no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Este é o caminho, meus irmãos e irmãs, da verdadeira liberdade, desta liberdade que nos leva a estar em comunhão com Deus.
E justamente quando Deus não mais quer falar através de profetas, não mais falar através dos outros, Ele envia o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que assumindo a nossa humanidade, Ele se transforma de fato no sinal da nova e eterna aliança. Não mais um amor que se escreveu em tábuas de pedra, mas um amor que se revelou na vida e nas atitudes de Jesus. Por isso, como ouvimos no Evangelho, Jesus amou-nos até o fim. Um amor que foi fiel, um amor que foi obediente, um amor que jamais desistiu também do seu povo, mesmo diante da sua indiferença muitas vezes, da sua rebeldia, da sua não acolhida à sua mensagem. Jesus não desistiu. Momentos antes, também de vivenciar uma nova passagem, uma nova Páscoa, esta vivenciada pelo povo no Egito, Jesus, neste contexto da Páscoa, Ele dá um novo sentido à Páscoa dos judeus. Uma Páscoa não mais celebrada com o cordeiro animal, mas com o cordeiro pessoa Jesus Cristo, onde Ele não mais oferece animais, mas Ele oferece-se a si mesmo, pois no Antigo Testamento, os sacerdotes ofereciam o sacrifício de animais para a expiação do pecado que nos aprisiona. Jesus é ao mesmo tempo sacerdote, Jesus é cordeiro, pois Ele se oferece a si mesmo para a nossa redenção, para a remissão dos nossos pecados, para a nossa libertação. E justamente este gesto de Jesus entregar-se a si, marcado pela última ceia celebrada com os seus apóstolos, Ele oferece o seu corpo e o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. E diz: fazei isto em memória de mim. É por isso que aqui estamos, para fazer memória não somente da libertação do povo do Egito, mas agora a nossa libertação da escravidão do pecado, onde Deus nos quer vivendo em liberdade. Esta liberdade que não nos deixa, sim, que o pecado nos domine, porque quando ele nos domina, a morte também nos domina. A morte tira a nossa alegria de viver. Assim, celebrar a Eucaristia é celebrar o memorial do amor de Jesus que se faz sacrifício, este sacrifício de si mesmo, onde também nós somos chamados a nos oferecer como sacrifícios agradáveis a Deus, no nosso desejo de não sermos escravos do pecado, mas de vivermos na liberdade de filhos de Deus, de santos como Ele é santo, pois isto é o que somos. Para que assim verdadeiramente, no deserto deste mundo, um dia alcancemos a Jerusalém celeste, a terra prometida, a vida eterna, a vida plena em Deus. E nesse contexto, irmãos e irmãs, do instituir a Eucaristia, memória do amor, onde somos chamados a viver a comunhão com Deus, na comunhão com os irmãos, Jesus também nos chama a nos amar mutuamente. Por isso, nesta quinta-feira santa, celebramos a instituição da Eucaristia, mas também o novo mandamento do amor. Mas o que há de novo neste mandamento, pois se já se fala dele no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. A referência somos nós. A partir de Cristo é amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
A referência já não somos nós, a referência é o próprio Cristo. É a partir dele que devemos nos amar mutuamente. Este amor que nos leva a confiar em Deus, a sermos obedientes a Ele. Este amor que nos leva na obediência a, de fato, vivermos esta comunhão uns com os outros, no respeito, no diálogo, na proximidade, no perdão, na compaixão, fazendo com que assim, meus irmãos e irmãs, possamos gerar uma nova sociedade do reino de Deus, onde a justiça, a verdade, a caridade, a acolhida são uma realidade constante. E por isso a necessidade de converter o nosso coração, porque sabemos que muitas vezes ainda somos escravos do pecado, e em Cristo aprendemos a nos libertar deste pecado, amando a Deus e na experiência do seu amor, fazendo-nos servidores. Tanto é, irmãos e irmãs, que como ouvimos no Evangelho, Jesus estando junto dos seus apóstolos, nesta última ceia, ele se levanta, ele tira o seu manto e passa a lavar os pés uns dos outros. Esse gesto é o gesto dos escravos. Somente os escravos lavavam os pés daqueles que chegavam nas casas. E Jesus assume a atitude do escravo, daquele que se inclina, ensinando-nos que para estar em comunhão com Deus, em comunhão com Ele, temos que fazermos-nos servidores, servos, escravos no sentido de serviço uns dos outros. E sabemos, irmãos e irmãs, que para se inclinar diante do outro, temos que ter humildade. Temos que ter simplicidade. E é justamente, irmãos e irmãs, este gesto que daqui a pouco vivenciaremos, lavando os pés destas 12 pessoas, para recordar que também nós, em nossas casas, em nosso trabalho, em nossa comunidade, em nosso distrito, em nossa paróquia, devemos ser servidores uns dos outros. Isso exige de nós humildade. A humildade de perceber que se o outro erra, eu também erro. E que por isso eu não posso julgar o outro. Eu não posso me colocar acima do outro. Eu não posso permitir de fato que o pecado do egoísmo, da ganância, da indiferença dominem o meu coração e me impeçam de me fazer próximo daqueles que estão ao meu redor. Como refletimos ao longo desta semana, tantas realidades de dor e sofrimento marcam o nosso coração. Marcam as nossas famílias pela falta de diálogo, pela falta de respeito, pela falta de afeto, pela falta de perdão, por tantas outras realidades que cada um no seu coração sabe das suas dificuldades e dores vivenciadas ao longo do dia a dia, dentro de casa, no trabalho, na convivência com o outro ou até mesmo consigo mesmo. Sabemos das nossas feridas, mas à medida, meus irmãos e irmãs, que queremos participar do reino de Deus, temos que permitir que o Senhor lave os nossos pés, que nos cure da nossa falta de humildade, da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa autossuficiência, para que possamos, na humildade, também sermos capazes de ouvir, sermos capazes de estender a mão, sermos capazes de elogiar mais do que criticar e julgar os outros, de olhar mais para os nossos pecados do que dos pecados dos outros, para que assim, neste gesto onde eu assumo o meu limite, eu sou capaz de ir até o outro e dizer: eu amo, eu te perdoo, eu te acolho, eu estou do seu lado, eu quero ser presença, eu estou aqui para te ouvir.
a fim de que assim, meus irmãos e irmãs, possamos viver esta comunhão uns com os outros, e à medida em que vivemos a comunhão uns com os outros, a comunhão com Jesus, Eucaristia, se torna algo ainda mais verdadeiro. Porque quanto mais vivermos a comunhão uns com os outros, maior será a nossa comunhão com Deus. E isso só é possível quando somos capazes de nos inclinar, desvestirmos-nos, esvaziarmos-nos de nossas atitudes erradas, de nossos pecados e fazermos-nos servos por amor, a exemplo do próprio Cristo. Isso só é possível quando de fato nos despojamos. Por fim, meus irmãos e irmãs, se hoje celebramos a instituição da Eucaristia, o novo mandamento do amor que nos faz servos por amor, lavando os nossos pés a cada dia, também hoje celebramos a instituição do sacerdócio, que é o amor do coração de Jesus. Nós, sacerdotes, padres, bispos, estamos nesta missão a qual Deus nos chama, não por mérito nosso, não porque somos perfeitos, mas porque Deus nos escolheu. E apesar de nossas fragilidades humanas, apesar de nossos pecados, apesar de nossas misérias, nós também damos o nosso sim, para que Deus haja primeiro em nosso coração, nos purificando, nos perdoando, nos libertando das realidades que nos aprisionam, para sermos também servidores. Por isso o padre também é esse que continuamente ele deve se desvestir, se esvaziar de si, para se preencher do amor de Deus, para que na vida daqueles a quem ele deve ser este sinal, ele possa ser a presença do Cristo pastor, o Cristo que é próximo, o Cristo que cuida, o Cristo que se sacrifica. E onde há verdadeiro amor, não há sacrifício que pesa, porque se faz por amor. E onde há verdadeiro amor, há verdadeira alegria em servir. Por isso sim, meus irmãos e irmãs, primeiramente como sacerdotes que todos nós o somos, pela graça batismal, somos chamados também a sermos pastores uns dos outros, no cuidado, na presença, fazendo da nossa vida este sacrifício agradável a Deus. Nós, pastores, pelo ministério que a nós foi confiado, temos a responsabilidade ainda maior de ser no mundo e junto daqueles que nos são confiados o sinal deste Cristo pastor, para que todos juntos, membros deste povo de Deus sacerdotal, possamos a cada Eucaristia, fazendo memória do amor do Cristo que foi até o fim, na palavra que ilumina, no corpo e sangue do Senhor que nos santifica, possamos cada vez mais, experimentando este amor, nos esvaziar de nós mesmos, nos preencher de Deus, para que possamos também no dia a dia viver o lava-pés. O lava-pés, que é este gesto de humildade, de simplicidade, que nos aproxima das pessoas e nos leva a perceber que aquele que quiser ser grande no reino de Deus, este deverá se fazer o menor. Aquele que quiser assumir o primeiro lugar, ele tem que primeiro estar em último lugar, porque os últimos de fato serão os primeiros no reino de Deus. Que nós também possamos, neste amor do qual fazemos memória, envolvidos dele, possamos também amarmos-nos no serviço, lavando os pés uns dos outros, não meramente com um jarro, uma bacia e água, mas através do nosso olhar, do nosso falar, do nosso ouvir, das nossas atitudes. Este é o verdadeiro lava-pés,
quando ele expressa simplicidade, humildade, amor e proximidade. Que nós possamos, vivenciando esta semana, assumir a atitude do próprio Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nós vivenciaremos agora o gesto do lava-pés, onde estas 12 pessoas, escolhidas aleatoriamente antes da missa, simbolizam toda a comunidade, onde eu, como sacerdote, sou chamado no meu ministério a servir no lava-pés da minha vida, doando-me por amor a esta comunidade. Mas também que cada um de nós, como sacerdotes que todos somos, possamos a cada dia, como disse, nas pequenas atitudes, lavar os nossos pés, gerando perdão, gerando comunhão, gerando unidade. E aí gostaria que, enquanto acompanhamos este gesto do lava-pés, que possamos pensar: o que eu preciso fazer na minha vida para também que ela seja um verdadeiro lava-pés? Que atitude eu preciso assumir para que a minha vida seja um verdadeiro lava-pés? Enquanto nos preparamos para este momento, vamos cantando, rezando e refletindo.
Deus sempre tem os seus caminhos. Poderíamos perguntar, por que não eu? Deus sabe, e cada um deles poderá descobrir com o tempo o porquê Deus quis que eles fossem. As pessoas hoje que tiveram os seus pés lavados, mas justamente também para recordar que o nosso Deus é o Deus da surpresa. Muitas vezes, quando menos esperamos, Ele nos chama, lava os nossos pés e nos fortalece na nossa fé, para que possamos ainda estar mais junto deles. E esta é a beleza da vida, sempre viver na expectativa de que Deus, de uma hora para outra, poderá manifestar ainda mais o seu amor por nós. Que possamos assim ser cristãos da esperança, que possamos viver cada vez mais nesta expectativa de deixar que Deus venha ao nosso encontro, lave os nossos pés, nos faça sentir amados e possamos assim viver na alegria. Irmãos e irmãs, apresentemos ao Senhor, Deus de amor, nossos pedidos, dizendo com fé, esperança e caridade: ajudai-nos a viver, ó Senhor, vosso amor. Senhor, olhai com misericórdia e amor pelo Papa Leão, pelos bispos e presbíteros, para que, no exercício do sacerdócio ministerial, sejam sinais do vosso amor na vida e na missão da Igreja. Ajudai-nos a viver, ó Senhor, o vosso amor. Senhor, permiti à nossa Igreja diocesana, neste ano da caridade, ser sinal de amor, de misericórdia e de caridade para com aqueles que mais sofrem como vítimas da exclusão, do sofrimento, da fome e da morte. Ajudai-nos a viver, ó Senhor, vosso amor. Senhor, despertai em nossas famílias santas e numerosas vocações para o serviço ao reino, especialmente ao sacerdócio, para que não faltem operários à vossa Igreja. Ajudai-nos a viver, ó Senhor, vosso amor. Senhor, dai à nossa comunidade ser espaço de acolhida, fraternidade e misericórdia, no qual o Evangelho e o amor sejam fontes de salvação ao nosso redor. Ajudai-nos a viver, ó Senhor, vosso amor. Senhor Deus, atendei esses pedidos que nesta solenidade vos apresentamos e concedei-nos a graça de permanecer no vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesta noite santa, recordamos com profundo amor o momento em que Jesus, reunido com seus discípulos, se entregou totalmente por nós, instituindo a Eucaristia, sinal eterno de sua presença viva em meio de nós. Ao trazer ao altar o pão e o vinho, trazemos também nossa vida, nossas alegrias, sofrimentos e esperanças. Tudo é oferecido ao Senhor, que transforma o pouco que temos em graça abundante. Que este gesto de oferta seja também um compromisso,
viver como Jesus viveu, amar como Ele amou e servir com humildade, tornando-nos também nós pão repartido para os irmãos. Recebei, Senhor, nossa oferta e fazei de nós instrumentos do vosso amor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar vinho da salvação. Bendito seja
irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja nesta pausa restauradora, na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente destes santos mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial do sacrifício do vosso Filho, realiza-se em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Sacerdote verdadeiro e eterno, ao instituir o rito do sacrifício perene, ele se ofereceu a vós por primeiro, como vítima de salvação, e nos mandou perpetuar, ofertar a sua memória. Seu corpo por nós imolado é alimento que nos dá força, seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes os pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia santíssimo, no qual Jesus Cristo, nosso Senhor, foi entregue à morte por nós. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Miguel e nosso Bispo Coadjutor Antônio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs, cujos nomes foram mencionados no início desta Eucaristia, daqueles que trazemos em nosso coração, também de Valdair, hoje falecido, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora das Dores, São José, seu esposo, os apóstolos, São Sebastião, nosso padroeiro, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Irmãos e irmãs, guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Lembramos que para o momento da comunhão, faremos a distribuição nas duas espécies. Então, ela será dada diretamente na boca. Para isso, haverá uma quantidade maior de ministros, vivenciaremos isso com tranquilidade, com serenidade, a fim de que possamos assim fazer a experiência deste Cristo que vem habitar também em nosso coração. Quis
Oração vocacional. Ó Jesus, sumo e eterno sacerdote, fiel ao vosso conselho, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Vos rogamos, enviai os sacerdotes para a vossa messe, que está na igreja local de Oliveira. O nosso povo tem sede de vós, tem sede do sacerdote, vosso representante, como a terra sedenta e sem água. Assisti o bispo diocesano, os presbíteros, as pessoas consagradas e aqueles que se preparam para o sagrado ministério. Tornai-os fortes e perseverantes na sua vocação. Abençoai as nossas comunidades, as nossas famílias, tornando-as um terreno fértil, verdadeiramente cristãs, onde possa germinar, crescer e produzir frutos. A semente preciosa da vocação sacerdotal e religiosa que lançai nos corações dos jovens. Esta graça, Senhor, vos pedimos por Maria, nossa mãe, a Senhora de Oliveira, a Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora das Dores, São José, Eu oro
Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, assim como hoje renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados no banquete do seu reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tenham a bondade de se assentar. Lembramos que amanhã, sexta-feira da Paixão, ou melhor, antes de amanhã, daqui a pouco, nós faremos a transladação do Santíssimo lá para o salão, onde haverá a vigília eucarística até a meia-noite. Lembrando que até às 10 horas da noite, a Legião de Maria, o Apostolado da Oração, das 10 às 10h30, Terço dos Homens e Pastoral da Esperança, das 10h30 às 11, a Pastoral da Acolhida e Litúrgica, das 23 às 23h30, o EAC e os membros do Conselho Econômico, das 23h30 às 24 horas, a Renovação, o EAC e Coroinhas e Acólitos. Amanhã, sexta-feira da Paixão, nós teremos aqui em nossa paróquia, às 9 horas da manhã, a Via Sacra, saindo da capela Nossa Senhora do Rosário. É a Via Sacra encenada, então todos são convidados a participar e prestigiar. Às 3 horas da tarde teremos a solene ação litúrgica, a liturgia da palavra, a oração universal, a adoração da cruz e a distribuição da Eucaristia aqui na matriz. Às 19h30, a encenação da crucifixão e morte de Nosso Senhor, sermão do descendimento e a procissão com o Senhor morto. Lembramos que amanhã, na celebração das 3 horas, no beijo da Santa Cruz, haverá a coleta para ajudar na manutenção dos lugares santos. E no Sábado Santo, lembrando que é a maior celebração de toda a vida da Igreja, é a mais importante de todas elas, nós teremos às 19h30, em frente ao cemitério, a benção do fogo e a preparação do Círio Pascal. Em seguida, a procissão até aqui a matriz, onde teremos a continuidade da celebração. Lembramos da importância da vela, tanto amanhã para a procissão, quanto para o Sábado Santo, pois serão utilizadas, podendo adquirir as velas aqui sempre ao final das missas, amanhã ao final das celebrações, ou também durante o Sábado Santo. Recordamos que no sábado eu estarei atendendo confissões de 9 às 10h30 da manhã. Nós teremos agora então o momento da transladação do Santíssimo. Nós iremos incensar o Santíssimo, depois teremos a procissão da saída com a equipe de celebração, então a cruz e as velas, os que tiveram os pés lavados, os coroinhas, acólitos, ministros, leitores, ministros e todos nós que quisermos e pudermos ir até o salão. Neste momento de silêncio, onde o único barulho a ser ouvido deverá ser o barulho da matraca, recordando o Senhor que está em agonia. A agonia de Jesus no Getsêmani, onde ele diz: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha, mas a vossa vontade. Então é neste desejo de bem vivenciarmos este momento, que vamos agora nos preparando e daqui a pouco fazermos e vivenciarmos a transladação.